Estou recebendo hoje no estúdio Tatiana Rolim. Ela é escritora, autora de 2 livros, Meu Andar sobre Rodas e Maria de Rodas. Tatiana, vamos começar falando um pouquinho do primeiro livro. Como surgiu a ideia de fazer o Meu Andar sobre Rodas? Ju, o primeiro livro, Meu Andar sobre Rodas, ele veio, acho que, da trajetória toda, de me descobrir com pessoa com deficiência, aquele primeiro momento que você fala, nossa, e agora, né? E aí o sofrimento de se deparar com uma deficiência, uma sequela definitiva, e depois a força de superar algumas coisas, e depois transformar um trabalho de conscientização, de prevenção de acidentes, e é sempre uma cobrança. Tatiana, você não tem um livro, não tem um site? Naquela época, o site era super difícil, né? E aí, de repente, eu me vi envolvida com a história e com a cobrança e a vontade de escrever. Eu só tinha alguns treinos mesmo literários de poesia, sabe? Aquela coisa de criança, batatinha quando nasce. E de repente eu me vi envolvida com a história e com a principal resposta que eu encontrei em mim mesma, Ju, que o meu andar era, a partir do momento que eu descobri que eu não ia andar nunca mais, era sobre rodas. E aí por isso que o nome é Meu Andar sobre Rodas. E é difícil falar de si mesma? Foi um trabalho, acho que, profundo de autoconhecimento, principalmente porque eu não lembrava da história do acidente, eu não lembro até hoje, né, já fazem quase 20 anos, e a fase do coma, a UTI, aquela história toda, e depois também falar da sexualidade, porque é um livro que aborda a questão da sexualidade, e os tabus para se descobrir dentro desse processo, né, como mulher, jovem, retomar todos os meus caminhos. Foi um trabalho de profundo conhecimento. E como foi essa história? Como foi esse acidente? Eu fui atropelada, Ju, por um caminhão. Eu estava com uma amiga e mais ou menos o caminhão tentou desviar dela e meio que não me viu e acho que eu também não vi, como eu não lembro nada mesmo, né? Hoje você é super independente, mãe, e foi aí que surgiu a ideia então de fazer o Maria de Rodas? O Maria de Rodas, ele surgiu na licença maternidade. Eu estava de licença maternidade. Eu começando a escrever aquelas coisas de diário de mãe, sabe? E anotava, o suspiro, aquelas coisas todas, e viver na maternidade, a amamentação, as dificuldades de cuidar, de dar banho, de trocar, e as delícias, né? As alegrias de ver que eu estava conseguindo, me superando, me surpreendendo com tudo isso. E de repente eu cuidava da nenê e escrevia. Escrevia, cuidava da nenê. E de repente eu me dei conta que com 6 meses eu tinha 2 filhos. A Maria Eduarda e o livro. Fotos de Tatiana com a filha em diferentes momentos. E por que dessa vez você não quis escrever sozinha? Resolveu chamar também convidadas, entre elas eu. As convidadas são você, Juliana Oliveira, e a Kátia Reimurek. E eu convidei a Flávia Sintra e a Carolina Guinarra. A gente se conhece de trabalhos, eventos, como com você também. E quando eu decidi, de fato, escrever, foi principalmente porque eu me vi com os 2 filhos, com o livro e com a bebê, e eu me questionava como é que vai ser quando ela tiver daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos. Todas as dificuldades que eu treinava para conseguir dar banho, de repente ela mudava de um padrão motor, já estava mais rápido, eu tinha que acelerar a minha adaptação. E eu falo isso no livro, que assim, eu tive, e todas eu acho que acaba se encontrando nisso, né, Ju, que a gente tem que ter uma velocidade para se adaptar à criança e não a criança a gente, né? Porque somos nós que temos a sequela e ter que se adaptar de uma forma que consiga ter uma evolução. E aí foi exatamente por isso, porque eu precisava dessa resposta. E não muito por mim, porque eu achava que eu daria conta. Mas para quem fosse ler o livro, ia sentir falta disso. Poxa, mas a neném da Tatiana tem só 6 meses. E de repente outra mulher ia se comparar e falar, mas meu bebê já tá com 2, com 3 anos. Ou tipo, será que ela é uma história única? Exatamente, também. Eu acho que o livro deixa como grande lição, que acho que a gente tem todas em comum, a possibilidade da maternidade. Muito. Né? Além disso, que outro grande recado você acha que o livro traz? Olha, eu acho que ele traz também, Ju, o papel da mulher moderna. Eu coloco muito isso, porque a Carolina Guinarra, ela fala uma frase que é bem verdade, que é assim, que a gente nessa trajetória toda, ser cadeirante é o de menos, ser mãe é que é difícil, né? Porque a gente vive em uma tendência contemporânea de uma série de mudanças sociais, de constituição de família, mulher separada, reconstruída, casada de novo, papel de trabalhadora, sustentar a casa, papel de mãe, né? Aí mãe. Cadeirante é só um detalhe, É só um detalhe. Então, assim, e aí o questionamento da mulher moderna, será que agora dá pra ser mãe? Não, daqui 1 ano, daqui 2, daqui 3, e aí quando vê já passou. E eu falo que eu fui surpreendida por uma cobrança biológica. Eu sentia que meus óvulos estavam acabando. Então eu tinha que engravidar. E o nome Maria de Rodas? Como surgiu a ideia? É como o nome do filho, né? Às vezes a gente já tem o nome pronto e às vezes a gente vai construindo, né? Quando era um texto solitário, que era o meu,
eu tinha colocado como rodas de mamãe. Porque ao passo que a Maia estava no chão brincando, bebê ainda com 4, 5 meses, no tapetinho, que eu chegava, ela primeiro olhava para a roda e depois a gente cruzava o olhar. Então era rodas de mamãe. E aí depois, quando eu comecei a sentir essa falta, que o texto tinha que ter outras histórias, a gente foi trocando e rebatizando e batizamos muitas vezes de vários nomes até chegar em Maria de Rodas. E depois do Maria de Rodas surgiu então ainda o subtítulo, porque a gente achava que não podia ficar só no Maria de Rodas. Aí, delícias e desafios na maternidade de mulheres cadeirantes, porque realmente fala sobre isso. São delícias, são várias, mas tem desafios? Muitos. Quem quiser adquirir o livro, como pode fazer? A gente tem um site disponível, Ju, que é o www.mariaderodas.com.br. Legal, Tatiana, parabéns pela ideia do livro. Obrigada mais uma vez pelo convite. Acho que o livro é de verdade uma referência, não só para mães cadeirantes, mas para mães em geral. Enfim, muito obrigada mesmo por estar aqui com a gente hoje, compartilhando mais um pouquinho dessa trajetória.